Vamos lá resolver alguns exercícios de séries de Taylor e Maclaurin. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios onde a gente vai encontrar a representação de funções como séries de Taylor ou de Maclaurin, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá. Nesse exercício, a gente quer encontrar a série de Maclaurin da função cosseno de 3x. Então, a gente quer representar essa função no formato de uma série de Maclaurin, que nada mais é do que uma série de Taylor, só que centrada em a igual a zero. Então, para a gente escrever a função nesse formato, a gente vai fazer a enésima derivada da função quando x é igual a zero sobre o n fatorial vezes x elevado a n, isso somado de n igual a zero até o infinito. Então, quando a gente quer encontrar uma série de Taylor, uma série de Maclaurin, a primeira coisa que a gente faz é encontrar um padrão nas nossas derivadas. Porque, olha só, a gente sempre vai estar substituindo uma derivada aqui de acordo com o valor de n. Quando n é igual a zero, a gente substitui a própria função. Quando n é igual a 1, a primeira derivada. Para n igual a 2, a segunda derivada. E assim vai indo. Então, o ideal é que a gente encontre o padrão de acordo com a derivada n, como vai funcionar esse fn de zero. Então, vamos começar para n igual a zero, que é a função sem derivar. O que acontece quando a gente substitui o x por zero, que é o valor onde a série está centrada, na nossa função? A gente vai ter o cosseno de 3 vezes zero, que é o cosseno de zero, né? Que vai dar 1. Então, para n igual a zero, o que a gente substitui aqui é o 1. Agora, vamos andar aqui para n igual a 1. Então, a gente vai ter que derivar a nossa função uma vez, encontrar o f' de x, que no caso, a derivada do cosseno de 3x, a gente usa a regra da cadeia e fica menos 3 vezes o seno de 3x. Então, vamos ver o que acontece com a primeira derivada quando a gente substitui o x por zero. A gente vai ter menos 3 vezes o seno de 3 vezes zero. O seno de zero é zero, então isso aqui tudo vai zerar. Tá, então para a primeira derivada, o que a gente substitui aqui no n igual a 1 é o próprio zero. Agora vamos para n igual a 2. Então, a gente deriva a nossa função mais uma vez, a gente encontra a segunda derivada, que no caso vai ficar menos 9 vezes o cosseno de 3 vezes x. Então, o que acontece na segunda derivada quando a gente substitui o x por zero? A gente vai ter menos 9 vezes o cosseno de zero, que vai ficar menos 9 vezes 1, que é menos 9. Tá, então, por enquanto, a gente encontrou 1 para a função sem derivar, 0 para a primeira derivada e menos 9 para a segunda derivada. Agora, vamos para n igual a 3, a terceira derivada da nossa função. Derivando a função mais uma vez, a gente vai ter 9 vezes 3, que é 27, vezes o seno de 3 vezes x. Então, substituindo o x por zero na terceira derivada, como vai ficar? 27 vezes o seno de zero, e o seno de zero é zero, né? Então, 27 vezes zero vai dar zero. Tá, então, por enquanto, 1, 0, menos 9, 0. Vamos continuar aqui para a quarta derivada. Então, em n igual a 4, quem é a derivada que a gente substitui ali? Então, ó, gente, a gente está em busca de um padrão, né? Vamos ver. Então, se a gente derivar a nossa função mais uma vez, encontrar a quarta derivada dela, vai ficar 27 vezes 3, que é 81, vezes o cosseno de 3 vezes x. Então, o que acontece se a gente substituir o x por zero na quarta derivada? A gente vai ter 81 vezes o cosseno de zero, que é 1, então isso vai dar o próprio 81. Ó, gente, então vamos ver como está a nossa série de Maclaurin até o momento. Para n igual a zero, a derivada é 1 sobre o zero fatorial vezes x elevado a zero. Então, escrevendo nesse formato. Aí, a gente soma para n igual a 1, a derivada é zero,
sobre 1 fatorial vezes x elevado a 1. Aí, para n igual a 2, a derivada é menos 9 sobre 2 fatorial vezes x elevado ao quadrado. Aí, para a terceira derivada, a gente tem 0 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Para a quarta derivada, a gente tem 81 sobre 4 fatorial vezes x à quarta. E assim vai indo. Uma coisa que a gente já consegue perceber é que as derivadas ímpares sempre vão zerar. Ó, a primeira derivada zerou, a terceira derivada zerou, se você for aqui para a quinta derivada vai zerar. Então, os termos ímpares da nossa série vão sempre estar zerando. A gente só vai precisar lidar com os termos pares, certo? Então, a gente já sabe que a nossa série no formato genérico vai ter o formato derivada par, então derivada 2n com x igual a 0, que são essas derivadas pares que a gente encontrou aqui, sobre um número par fatorial, né? Tem o 0, aí tem o 2, aí tem o 4. Então, a gente pode escrever 2n fatorial vezes x elevado a esse mesmo 2n. Então, x elevado a um número par. Lembrando que números pares a gente pode representar como 2n, enquanto números ímpares a gente representaria com 2n mais 1. Tá bom, então nossa série, no formato genérico, é escrita assim, ó, soma de n igual a 0 até o infinito, e aí a gente trabalha só com os pares porque os ímpares estão zerando. Mas como a gente pode escrever as nossas derivadas de forma genérica? Qual é o padrão que as derivadas pares estão seguindo? Então, ó, no 0, a nossa derivada valeu 1. Então, para n igual a 0, essa é a derivada. Para n igual a 2, que é o próximo número par, a derivada foi para menos 9. Aí, para n igual a 4, a derivada vai para 81. Se a gente for lá para n igual a 6, você vai ver que a derivada vai valer menos 729, que é 81 vezes 3 vezes 3, né? Então, repara que a gente está seguindo um padrão de potências de 3, né? A gente começa com 3 elevado a 0, que dá 1, aí vai para 3 elevado ao quadrado, que dá 9, aí vai para 3 elevado à quarta, que dá 81, e aqui 3 elevado à sexta. A gente sempre está seguindo um padrão de 3 elevado a um número par. Então, a gente pode colocar aqui 3 elevado a 2 vezes n. Mas, além disso, a gente está alternando o nosso sinal. Então, a gente vai positivo, negativo, positivo, negativo. E sempre que isso acontece, a gente pode colocar o termo menos 1 elevado a n. Então, essa aqui é a representação em série de Maclaurin da função cosseno de 3x. A gente conseguiu encontrar qual é o padrão que ela está seguindo, que no caso é zerar as derivadas ímpares, né? E nas derivadas pares, a gente está indo em potências de 3. E aí, se você expandir isso aqui, você vai ver que dá certinho. Para n igual a 0, a gente tem 3 elevado a 0 vezes 1 sobre o 0 fatorial, que dá 1. Aí, para n igual a 1, 3 elevado ao quadrado vezes menos 1 elevado a 1, que dá menos 1, sobre o 2 fatorial vezes x ao quadrado. E assim vai indo. Esse menos 1 elevado a n está fazendo a gente alternar o sinal. Agora, a gente quer encontrar a série de Maclaurin da função x vezes Euler elevado a x. Então, para começar, a gente vai buscar qual é o padrão das derivadas dessa função, que a gente vai substituir lá na fórmula genérica da série de Maclaurin. Então, lembrando, uma série de Maclaurin é uma série de Taylor, só que centrada em a igual a 0. E aí, para começar, vamos com n igual a 0, que é a nossa própria função. O que acontece com a nossa função quando a gente substitui o x por 0? A gente vai ter 0 vezes Euler elevado a 0. Isso aqui vai zerar, né? Agora, vamos para n igual a 1. A gente vai derivar uma vez a nossa função. Então, para derivar essa função, a gente usa a regra do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Então, quando a gente substitui o x por 0 na primeira derivada, a gente tem Euler elevado a 0 mais 0 vezes Euler elevado a 0. Então, a gente tem 1 mais 0, que vai dar 1. Agora, vamos para a segunda derivada, em n igual a 2. Se a gente derivar nossa função mais uma vez, a derivada do primeiro termo é o próprio Euler elevado a x,
E na derivada do segundo termo, a gente usa a regra do produto, que vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Se a gente substituir o x por zero na segunda derivada, esse terceiro termo vai zerar, né? Mas nos primeiros a gente tem Euler elevado a zero mais Euler elevado a zero, que vai dar 1 mais 1, que é 2. Agora, para n igual a 3, se a gente derivar essa função mais uma vez, a derivada do primeiro termo é o próprio Euler elevado a x, aí no segundo também dá o próprio Euler elevado a x, e nesse terceiro termo, a gente usa a regra do produto, que mais uma vez vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Então, se a gente substituir o x por zero aqui na terceira derivada, esse termo vai zerar, e para os primeiros a gente tem 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Então, gente, repara qual é o nosso padrão. O valor da derivada em a igual a zero está dando o próprio valor do n. Então, em n igual a 0, deu 0. Em n igual a 1, deu 1. Em n igual a 2, deu 2. E assim vai indo. Então, a gente já conseguiu encontrar aqui qual é o padrão dos coeficientes da série de Maclaurin. Então, ó, os coeficientes da série de Maclaurin são escritos como a enésima derivada em a igual a 0 sobre o n fatorial. Então, a enésima derivada, a gente encontrou que está dando o próprio n. E tudo isso sobre n fatorial. E, gente, n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. Porque, por exemplo, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes o 3 menos 1, que é 2 fatorial, né? Isso aqui é uma propriedade do fatorial. Então, aqui a gente pode fazer n sobre n vezes n menos 1 fatorial. Tudo isso para a gente poder cortar o n em cima e embaixo. Então, os nossos coeficientes podem ser escritos como 1 sobre n menos 1 fatorial. Então, ó, o formato genérico da série de Maclaurin é esse aqui, o coeficiente Cn vezes x elevado a n, que é exatamente o que a gente fez aqui atrás, né? O coeficiente Cn vezes x elevado a n. Então, substituindo o Cn por esse padrão que a gente encontrou, a nossa série de Maclaurin vai ser a soma de n igual a 0 até o infinito, do coeficiente Cn, que é 1 sobre n menos 1 fatorial, vezes x elevado a n. Então, essa é a série de Maclaurin para a função x vezes Euler elevado a x. Gente, agora a gente quer encontrar a série de Taylor da função ln de x centrada em a igual a 2. Então, na série de Taylor, a única coisa que muda em relação à série de Maclaurin é que a gente não vai mais substituir o x por zero. A gente vai substituir pelo valor onde nossa série está centrada. Então, aqui está centrada em 2, a gente vai substituir a derivada no 2, mas continua a mesma coisa aqui, sobre n fatorial vezes x menos 2 elevado a n. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o padrão, né? Então, vamos lá. Para n igual a 0, então, quando a gente substitui o x por 2 na própria função, a gente vai ter f de 2 igual o ln de 2. Beleza, então isso aqui para n igual a 0. Agora, vamos para n igual a 1. A gente vai derivar a nossa função uma vez. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, o que acontece quando a gente substitui o x por 2 na primeira derivada? A gente vai ter 1 sobre 2, certo? Legal, então agora vamos para a segunda derivada. O que acontece se a gente derivar essa função mais uma vez? Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, se a gente substituir o x por 2 na segunda derivada, a gente vai ter menos 1 sobre 4. Tá, então, por enquanto, a gente encontrou ln de 2, aí depois 1 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Agora, vamos para mais uma derivada só para a gente ter certeza de qual está sendo esse padrão. Então, se a gente derivar a nossa função mais uma vez, encontrar a terceira derivada, a gente vai ter 2 sobre x elevado ao cubo, né? Derivando menos 1 sobre x ao quadrado, a gente encontra 2 sobre x ao cubo. Então, substituindo o x por 2 na terceira derivada, a gente tem
2 sobre 2 ao cubo, que é 8, que dá 2 sobre 8. Tá, vamos encontrar a quarta derivada para a gente ir reconhecendo aqui o que está acontecendo. Então, a nossa quarta derivada vai ser menos 6 sobre x à quarta. Derivando 2 sobre x ao cubo, a gente encontra isso aqui. Então, o que acontece se a gente substituir o x por 2 na quarta derivada? A gente vai ter menos 6 sobre 2 elevado à quarta, que dá 16. Então, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Para o n igual a zero, a gente tem que a derivada vai ser ln de 2 sobre o zero fatorial vezes x menos 2 elevado a zero, que no caso aqui dá 1, né? Então, sobra só o ln de 2 mesmo. Agora, para n igual a 1, a gente tem 1 sobre 2, que é a derivada, dividido por 1 fatorial. Ó, isso aqui tudo a gente pode escrever como 1 sobre 2 vezes 1 fatorial, tá bom? Vezes x menos 2 elevado a 1. Agora, para n igual a 2. No n igual a 2, a gente encontrou que a derivada é menos 1 quarto. Aí, isso tudo sobre 2 fatorial. Então, ó, aqui a gente pode escrever como menos 1 sobre 4 vezes 2 fatorial, só juntando em uma fração só, vezes x menos 2 ao quadrado. Aí, para n igual a 3. No n igual a 3, a gente encontrou 2 oitavos, então 2 sobre 8, aí colocando na série de Taylor, a gente tem vezes 3 fatorial, vezes x menos 2 ao cubo. Aí, para n igual a 4, a gente encontrou menos 6 sobre 16, aí colocando no formato da série de Taylor, multiplica o 4 fatorial, vezes x menos 2 elevado à quarta. E assim vai indo. Agora, vamos lá. A gente precisa encontrar um padrão nessas derivadas. Mas uma coisa que a gente já pode perceber é que para n igual a zero, tá muito diferente do restante. Não faz nem sentido a gente tentar encontrar um padrão entre o n igual a zero e os próximos valores de n, que estão tão diferentes dele, né? Então, uma coisa que a gente já pode fazer é deixar o ln de 2, que representa o n igual a zero, para fora da nossa soma. E aí, a gente faz a nossa soma começando em n igual a 1, ao invés de começar em n igual a zero, tudo bem? Então, o termo que representa o n igual a zero, a gente já deixou ele somando aqui fora. Agora, vamos encontrar um padrão entre os próximos termos. Ó, para n igual a 1, a gente tem 1 sobre 2 vezes 1 fatorial. Legal, então tem 1 envolvido aqui, tem o 2, né? Tá, para n igual a 2, a gente tem 1 sobre 4 vezes 2 fatorial. Para simplificar nossa vida, para deixar tudo no mesmo termo, vamos escrever esse 4 como uma potência de 2, 2 ao quadrado. Aí, vamos fazer a mesma coisa aqui no n igual a 3, ó. Em cima a gente tem o 2, vamos escrever como 2 vezes 1. E embaixo que a gente tem o 8, vamos escrever como 2 ao cubo. Aí, aqui, a gente tem o menos 6. Menos 6 é 3 vezes 2 vezes 1, só para deixar aqui no mesmo padrão. E embaixo a gente tem o 16, que é 2 elevado à quarta. Então, uma primeira coisa que a gente consegue perceber é que a gente está alternando o sinal, né? A gente está indo positivo, negativo, positivo, negativo. E o sinal começa positivo no n igual a 1. Então, a gente pode colocar um termo menos 1 elevado a n, só que como ele começa positivo no n igual a 1, a gente coloca elevado a n mais 1. Porque aí, quando n for igual a 1 aqui, quando a gente começar a soma, a gente vai ter menos 1 elevado a 1 mais 1, que é menos 1 ao quadrado, vai ficar positivo. Então, já vai começar positivo, beleza? Então, esse mais 1 aqui foi só para já começar a soma positiva, já que no n igual a 1, o nosso termo é positivo. Aí, em n igual a 2 vai ficar negativo, em n igual a 3 positivo de novo. Agora, vamos ver os outros termos. O que está acontecendo em cima? Ó, primeiro é 1, depois é 1 de novo, depois é 2 vezes 1, depois 3 vezes 2 vezes 1. Repara que a gente está seguindo um padrão aqui que parece um fatorial, né? Ó, 2 vezes 1, depois 3 vezes 2 vezes 1. Só que no n igual a 1, esse fatorial dá 1, e no n igual a 2 dá 1 também. Então,
Quais são os valores de fatoriais que 2 vezes seguido o fatorial dá 1? O fatorial de 0, que dá 1, e o fatorial de 1, que também dá 1. Aí o fatorial de 2 vai dar 2, que é o próximo. O fatorial de 3 vai dar 6, que é esse aqui. Então, o fatorial vai ser no formato n menos 1 fatorial. Por quê? Aí em n igual a 1 fica o fatorial de 0, em n igual a 2 fica o fatorial de 1, em n igual a 3 fica o fatorial de 2, em n igual a 4 fica o fatorial de 3, e assim vai indo. E embaixo, o que a gente tem? A gente tem o próprio 2 elevado ao n atual, então 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, então a gente coloca 2 elevado a n, e isso multiplica o n fatorial, então n fatorial aqui. E aí, tudo isso vezes x menos 2 elevado a n, que é o padrão da série de Taylor centrada em a igual a 2. Então, o padrão dos nossos coeficientes está seguindo isso aqui, toda essa primeira coisa que a gente encontrou. Então, esse é o padrão para os coeficientes Cn, e tudo isso multiplica x menos 2 elevado a n. Então, essa é a série de Taylor da função ln de x, centrada em a igual a 2. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!